Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescanci, para o nosso 19º estudo sobre o livro de Gênesis, capítulo 3, onde nós estamos refletindo sobre Adão e Eva. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e amigas, dê o seu joinha, faça um comentário e ajude-nos a levar a palavra de Deus. Quanta gente precisando ouvir para se manter firme na fé. E quanta gente precisando começar a ouvir para começar a se aproximar de Deus. Você pode nos ajudar nisso? No vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre 5 pontos. A queda, a vida fora do paraíso, a mulher como tentadora, cultivar a terra para ser feliz e o pecado original. E aí vamos fazer um resumo desta parte que é chamada de Adão e Eva, a primeira história das 4 que nós vamos ver. Legal, gente. Então vamos trabalhar a questão da queda nesse primeiro momento. A queda. O povo de Deus, ao longo da sua história, tem momentos incríveis. Ao longo da sua história, eles primeiro estavam bem vivendo ali no seu jeito de viver, coletando e assim por diante, seminômade. Aí foram para o Egito por causa de uma grande seca através da história de José. Ficaram 400 anos escravos no Egito. Saíram do Egito clamando a Deus que mandou Moisés ser o grande líder dessa libertação. Passaram 40 anos no deserto. Depois de 40 anos no deserto, eles foram para a Terra Prometida. Viveram lá mais de 150 anos, quase 200 entre o deserto e a Terra Prometida. Começaram a sentir tentações, principalmente a tentação de ser como as outras nações, onde tinha ricos e pobres e alguns puderam ganhar dinheiro, e pediram um rei. Veio Saul, depois Davi, depois Salomão, o reino dividido, passou ali 400 anos e eles foram escravizados. O reino do norte, antes, em 722, e o Reino do Sul em 586. E aí eles foram escravizados e foram para a Babilônia. Na Babilônia eles sofreram tudo quanto é tipo de coisa. Para eles, essa queda que a gente fala de Adão e Eva é muito representativo nisso. Nessas quedas do povo que estava junto com Deus e que se afasta de Deus. Isso é interessante. Quem é Adão e Eva? É quem está perto de Deus e toma atitudes para se afastar de Deus. O povo de Deus estava perto de Deus, mas foi tomando ao longo de determinados momentos atitudes que o afastaram de Deus. E Deus sempre foi e os trouxe de volta. Isso é interessante. Então a queda para esse povo é justamente esses momentos. Aqui a queda é o chegar a ser escravo na Babilônia, totalmente escravizado, sem direito a nada. Então vamos olhar como que é a vida fora do paraíso. Para o povo de Deus, a vida fora do paraíso é algo complicado, mas que eles já tinham experiência. E hoje muito se fala de paraíso, mas nem sempre foi assim. O povo do Antigo Testamento falava pouco de paraíso e céu. Para eles, o paraíso era a vida digna ali naquele momento, perto de Deus, na sua terra. Isso está bem descrito com Adão e Eva. O que Adão e Eva fazem no paraíso? Estão perto de Deus. Ah, precisa mais do que isso? Não, gente. Deus é o bem absoluto, é a felicidade absoluta. Nada melhor do que isso. Hoje nós cremos que o paraíso ele vem depois com a ressurreição. Então, no Antigo Testamento é uma coisa, no Novo Testamento é depois. Para eles, no Antigo Testamento, tudo tinha que acontecer nessa vida. Somente depois de Cristo é que a gente começa a vislumbrar todas as promessas naquilo que a gente chama de escatológico, no tempo escatológico, depois da nossa morte, com a nossa ressurreição, que foi inaugurada por Jesus Cristo que venceu a morte. Isso não significa que a ressurreição não existia antes. Significa apenas que o povo não tinha consciência, porque Deus vai se revelando gradativamente. A história da salvação, gente, é o tempo de revelação do Pai no Antigo Testamento, do Filho nos Evangelhos e do Espírito Santo nas cartas depois e até hoje. Então nós estamos na história
percebendo a revelação de Deus. E aí, os judeus, né, o paraíso tinha que ser durante a vida, ali. Parecido com um belo jardim, onde tudo ia ser mais tranquilo, não teria trabalho, não teria suor, poderia estar perto de Deus. Né? Então, livre de violências, de corrupção e tudo mais. Então, preste atenção nisso. Como que essa história de Adão e Eva vai refletindo muito sobre como o povo está nesse momento da Babilônia. Aí nós vamos refletir. A mulher como tentadora. Opa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Em culturas patriarcais e machistas, somente os homens decidem e é comum a mulher ficar em segundo plano, tá, e ser vista como submissa, e quando acontece algo de errado, foi ela a culpada. Um monte de homem fez besteira, mas quem é a culpada é a mulher. Naquela sociedade, a mulher era responsável pela cozinha, pelo cozinhar, e o homem deveria comer o que a mulher servisse. Só que antes ela tinha que experimentar. No texto bíblico, a mulher não fez nenhum tipo de tentação ou sedução, apenas fez aquilo que era estabelecido para ela. Foi lá, pegou do fruto, comeu, para mostrar para o homem que não estava envenenado, e deu ao homem para comer. Depois é que eles percebem, né, o homem come sem questionar nada, depois é que eles vão perceber que ambos estavam diante de uma nova situação. Quem que foi culpado? Bom, o problema veio através do alimento, quem me cedeu o alimento foi a mulher é a tentação. Na cultura judaica, sempre a mulher era culpada. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, de 1 a 11, a mulher adúltera estava para ser apedrejada. Cadê o homem adulto? Opa, não se fala nada do homem adulto. Somente da mulher adúltera. Hoje nós não devemos colocar a culpa na mulher. Tanto homens como mulheres são culpados por tudo que acontece na sua vida e no mundo. Se um casal se separa, foi porque os dois tiveram erro. Às vezes um mais e o outro menos. Mas não existe um 100% inocente e um 100% culpado. Existe erro dos dois lados. Devemos ver que Deus criou a mulher para andar lado a lado do homem, da costela, né? E não subserviente atrás. Quando Deus nos criou, foi para completarmos um outro, homem e mulher. Nossa sociedade é machista e devemos, como bons cristãos e cristãs, lutar contra o machismo de nossa sociedade, contra toda forma de discriminação, seja por cor, por sexo, por altura, por, ser mais gordinho ou menos gordinho, pela cor da pele, pela religião, por ter dinheiro ou não ter dinheiro. Nós devemos sempre lutar por igualdade. Em primeiro lugar, vem o respeito. E nós vamos olhar o nosso quarto ponto de reflexão, o cultivar a terra e ser feliz. Depois que o homem e mulher foram criados, Deus lhe deu a missão de cultivar a terra e isso lhes trouxe felicidade. Javé, né, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o cultivasse e guardasse. Vamos olhar Gênesis 2:15. Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e guardar. A missão de cultivar e guardar recebida nesse versículo que a gente viu continua a valer até hoje. Nós não estamos aqui para estragar. Estar fisicamente longe de Deus pode ser visto como castigo, mas essa distância não proibiu o homem e mulher de serem felizes, pois o projeto de Deus é que traz felicidade. Para isso, ele nos colocou a seu lado no paraíso. Mas nós erramos. Bom, a gente foi um pouquinho mais longe, mas não perdemos a possibilidade de sermos felizes. Ficou um pouco mais trabalhoso. Mas nosso desejo de ser versado no conhecimento do bem e do mal nos afastou, né? Isso é complicado. E nós não podemos querer ser o Criador. Somos criatura. Estar fora do paraíso não significa que Deus nos abandonou, mas que o caminho para a reaproximação ficou mais longo e que devemos fazer boas ações, termos fé e contar com a graça para salvar. Que legal, né, gente? É impossível. Não. É um pouco mais difícil. Mas nós temos capacidade e temos a graça de Deus. Vamos agora olhar algo muito interessante
para que possamos entender melhor isso daí. O pecado original. Opa, pecado original? O que é pecado original? Tem gente que fala assim, e o pecado original é porque o pai e a mãe tiveram que fazer sexo. Nada a ver. Pecado original é o pecado que está na origem de tudo. Como assim? O que originou tudo isso? Esse é o pecado original. Então, o pecado original é o pecado que está na origem de todos os males, que é o quê? Tentarmos ser como Deus, romper com Deus, se afastar de Deus, não aceitar Deus como Pai. A essa tendência que a gente tem de buscar viver sem Deus, na autonomia da vida, nós chamamos de pecado original. Porque dele se origina todo o restante. Olha na história de Adão e Eva, que interessante, gente. Eles estavam no paraíso, eles romperam com Deus. Ao romper com Deus, vem uma enxurrada de coisas. Então, onde está a origem de tudo? Romper com Deus. Não aceitar mais Deus como Pai. Antigamente, atribuem isso à questão da relação sexual para o nascimento. Nada a ver. Nós temos que lutar contra esta tendência que nós temos de sermos autossuficientes, de querermos viver sem Deus. Dentro do casamento, a relação sexual é tão abençoada quanto os filhos. Vamos olhar este gráfico para entendermos bem essa representação de Adão e Eva em relação a Deus. O homem em relação a Deus. O que o homem fez? Não obedeceu a Deus e rompeu com Deus. A consequência dessa ação do homem trouxe o quê? Exclusão do paraíso. Agora, Deus em relação ao homem fez vestes duradouras e deu o solo para plantar. Consequência da ação de Deus, o que a gente fala? Amor e nova oportunidade. É isso mesmo, gente. Olha só, o homem fez besteira e Deus o tirou preventivamente do paraíso. E Deus fez o quê? Deu novas formas de amar o homem. Continuou acolhendo o homem. Isso é importante. Não esqueçamos disso, gente. Para não termos essa imagem de que Deus pune o homem. Não, ele não pune. Deus sempre vai amar. Legal, gente. Assim nós vamos terminando esta nossa reflexão sobre Adão e Eva. E nós vamos partir no nosso próximo estudo para vermos a questão do dilúvio. Qual é a representação teológica do dilúvio? Sigamos juntos para o nosso próximo estudo. Paz e bem a todos e a todas.